Acordei naquela manhã de sábado como se fosse só mais um dia na rotina que já havia se tornado um automático de sono. Acorda, cuida, trabalha, repete. O cheiro de café recém-feito pela manhã me trouxe um alívio breve, como se fosse um abraço que me prometesse alguma calma. Mas logo em seguida, o peso do dia começou a se fazer presente. Ao entrar na cozinha, encontrei João sentado à mesa, como sempre, olhando para o celular. Parecia que não havia nada de diferente, mas alguma coisa me incomodava. Uma sensação estranha, como se ele estivesse à espera de algo, como se quisesse me dizer alguma coisa, mas estava se contendo. "Você vai trabalhar hoje, amor?" Ele perguntou, com um tom que eu não conseguia identificar direito. Ele falava como quem já sabia a resposta antes de perguntar. Isso me inquietava. Eu sabia que estava me arrastando já há dias, semanas, meses até, como se a vida tivesse perdido o sentido depois do acidente. Aquele buraco que se abriu em nossa vida quando João teve a sua vida virada de cabeça para baixo. E eu assumi a responsabilidade de sustentá-lo, de ser tudo para ele. Não me arrependo. Jamais. Mas a exaustão era um peso imenso. Sim. Eu tenho que ir mais tarde. Como você está se sentindo? Respondi, tentando mudar de assunto. João não parecia com dor, mas seu olhar estava distante, como se estivesse olhando para um lugar que eu não conseguia alcançar. Ele sorriu de forma estranha e balançou a cabeça, como se tivesse algo em mente que não queria dividir comigo. A essa altura, já estava acostumada a observar esses sinais, mas nunca imaginei que estivesse na borda de algo grande, algo que mudaria tudo. Eu não sei, Ana. Sabe, o tempo está passando e eu sinto que deveria te contar algo. Algo importante. Ele disse virando o rosto, como se fosse difícil para ele pronunciar as palavras. Fiquei sem ação por um segundo. O café já esfriava na minha xícara, enquanto meu coração batia mais forte, ansiosa para ouvir o que ele teria a dizer. Não, tem nada de errado com você, João. Você sabe que eu faria qualquer coisa para... Eu sei, Ana. Ele interrompeu. Mas sua voz soava como se ele tivesse pensado por muito tempo naquilo. Algo em mim gelou. Uma sensação de que aquele momento era crucial, mas eu não sabia ainda o porquê. Eu respirei fundo. João, o que está acontecendo? Eu já estou aqui há tanto tempo, e você sempre disse que... Foi então que ele me olhou nos olhos, com uma seriedade que eu nunca tinha visto. Algo em seu olhar foi como um choque elétrico. Ana, eu não sou paraplégico. Eu não entendi. Não na hora. O cérebro demorou a processar aquelas palavras, como se elas tivessem vindo de outro mundo. Um mundo em que o João que eu conhecia não existia mais. Como assim? O que você está dizendo, João? Como assim não é? O que você está tentando... Minha mente estava confusa. O que ele queria dizer com aquilo? Eu olhei para ele, esperando que fosse alguma piada, algo que ele estivesse brincando. Mas a expressão dele estava rígida, de dor, como se estivesse se despedaçando por dentro. Eu menti, Ana. Eu menti sobre tudo. Eu não sou mais... Eu nunca fui... Eu fiz isso para você cuidar de mim, porque eu sabia o quanto você me ama e eu não queria te perder. Aquelas palavras, aquelas confissões me acertaram como um soco. Meu corpo inteiro tremeu. As mãos gelaram. Não consegui reagir. O vazio tomou conta de mim. A mente ficou turva, minha visão embaçada. Eu me afastei de João, olhando para ele como se estivesse vendo um estranho pela primeira vez. Aquele homem com quem eu vivi tantos momentos, com quem eu me entreguei sem hesitar, estava me dizendo que tudo o que eu fiz, tudo o que eu sacrifiquei nos últimos anos, não passava de uma mentira? Ele nunca foi incapaz? Nunca? Os dias que vieram depois disso foram um emaranhado de conversas difíceis, lágrimas que se transformavam em silêncio e gestos que não conseguiam mais ser explicados. Eu não sabia por onde começar a reconstruir a história que tinha se desfeito diante de mim. Como ele pôde fazer isso? Como ele pôde me enganar durante todo esse tempo? Lembro-me de ter ido até a janela, observando a rua lá fora, tentando organizar a mente. O que me afligia era que eu não sabia mais quem João era. Ele não estava apenas ocultando a verdade sobre sua condição física. Ele estava me dizendo que tinha me manipulado durante todos esses anos,
me fazendo acreditar em um sacrifício que não era real. A vida que eu pensei estar compartilhando com ele, o nós que eu idealizei, havia sido, de certa forma, uma farsa. Mas o mais doloroso era o sentimento de perda, não da vida que eu havia dedicado a ele, mas da minha própria vida, daquilo que eu acreditava ser o meu propósito. Eu me sentia tão perdida quanto o João. E o pior era que ele não parecia entender o buraco que ele havia cavado em mim. Ana, por favor, me perdoe. Eu não sabia mais como lidar com a minha dor. Eu não queria te perder. Ele me disse naquela noite, tentando se aproximar, mas eu estava fria, distante, sem saber o que fazer com tudo aquilo. Eu apenas o olhei, o silêncio pesado entre nós, a respiração dele ofegante, a expectativa de que eu fosse dar algum tipo de resposta. Mas as palavras que eu queria dizer estavam trancadas em minha garganta. A ideia de colocar uma câmera de segurança na casa foi algo que eu nem quis admitir para mim mesma no começo. Parecia absurdo, mas com o tempo, aquela sensação de desconfiança começou a crescer dentro de mim. Eu sabia que precisava ter certeza do que estava acontecendo. Precisava entender o que João estava fazendo, ou melhor, o que ele não estava fazendo. Não era sobre o fato de ele estar curado ou não, era sobre a confiança, ou melhor, a falta dela. Algo me dizia que ele estava escondendo algo mais, e eu precisava saber o quê. Eu ainda lembro o dia em que decidi instalar a câmera. Eu estava no meu segundo emprego, no escritório, e já fazia horas que João estava em casa, sozinho. Os receios começaram a se intensificar, e a sensação de que ele estava me enganando me sufocava. Liguei para um amigo, o Marcos, que trabalhava com segurança, e pedi a ele para instalar uma câmera escondida. Ele não perguntou nada, apenas fez o que eu pedi, com a condição de que ninguém soubesse. Por dias, eu fiquei aguardando, imaginando o que eu encontraria quando voltasse para casa. Eu me torturava, pensando que talvez estivesse sendo paranoica, que talvez eu estivesse apenas cansada e não soubesse lidar com a pressão. Mas lá no fundo, eu sabia que havia algo ali, algo que precisava ser descoberto. Cheguei em casa naquela tarde mais tarde do que o habitual, exausta, com as pernas doendo e a mente cansada de tantas horas de trabalho. Quando abri a porta, não ouvi o som de João no quarto. O que ouvi foi um som abafado vindo da sala. Estranhei, porque ele sempre me esperava no quarto, deitado na cama, o que sempre foi nossa rotina. Mas, ao entrar na sala, fui tomada por uma sensação estranha. João estava sentado no sofá. Ele estava sentado, como se estivesse curado, sem qualquer esforço, sem as muletas, sem a cadeira de rodas. Ele estava deitado no sofá, com uma bolsa de fast food ao lado, um sorriso envergonhado no rosto. Naquele instante o tempo parou. Eu fiquei ali, parada na porta, incapaz de processar o que estava vendo. Eu sabia que havia algo errado, mas o que estava diante de mim parecia impossível. O João que eu conhecia, que dependia de mim para tudo, estava ali, comendo um hambúrguer, como se nada tivesse acontecido. A câmera! Eu não podia acreditar no que estava vendo. Fui até o celular, ainda com as mãos tremendo, e vi as imagens. O João, 1 hora antes, levantando da cama, indo até a cozinha, e depois saindo para a rua. Caminhando, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum sinal de dor ou esforço. Ele havia saído de casa para comprar comida, quando havia me dito que estava o tempo todo na cama, sem poder mover nada do corpo. Eu não consegui controlar a raiva que tomou conta de mim. Meus pés estavam gelados, mas o calor do ódio subia pelas minhas pernas até meu peito. Respirei fundo, mas mal consegui falar quando olhei para ele. João, o que você está fazendo? O que é isso? A voz saiu rouca, como se a verdade estivesse me sufocando. Eu estava respirando de forma ofegante, tentando lidar com a imagem dele ali, tão normal, tão bem. Como se tudo o que vivemos, todo o esforço, o sacrifício, fosse uma farsa. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, e então se levantou, jogando o hambúrguer no sofá e se aproximando de mim. Ana, calma, ele começou, como se tivesse alguma explicação lógica para aquilo tudo. Eu só saí porque estava com fome. Eu não aguentava mais ficar preso o tempo todo naquela cama.
Eu precisei de um tempo. Só fui ali na esquina comprar algo, te prometo. Eu ri, mas não de uma maneira engraçada. Era uma risada amarga, uma risada que doía na alma. A verdade estava ali na minha frente, e a mentira tinha se desfeito diante de meus olhos. Como ele ousava? Como ele podia olhar para mim e mentir daquele jeito? Você acha que eu sou idiota, João? Você acha que pode me enganar depois de tudo? Depois de anos em que eu dediquei minha vida a cuidar de você, a trabalhar 2 empregos para nos sustentar, a dar tudo o que eu tinha para te ver confortável, e você me diz que foi até a esquina comprar um lanche? Ele abriu a boca, tentando se justificar, mas eu não conseguia mais ouvir as palavras dele. Meu coração estava acelerado, meu corpo inteiro tremia. Não mais pela preocupação com ele, mas pela raiva que tomava conta de mim. Eu olhei para ele com os olhos cheios de lágrimas, e as palavras saíram como um grito de dor e frustração. Você me usou, João. Você me usou o tempo todo, e eu fui cega demais para perceber. Você me fez acreditar que estava sofrendo, que estava limitado, quando tudo o que você fez foi brincar com meus sentimentos. Como você pôde fazer isso comigo? Ele recuou, me olhando com um misto de culpa e raiva. Eu não queria que fosse assim, Ana. Eu não sabia o que fazer. Eu não queria perder você. Eu achei que se eu fizesse você sentir pena de mim, se eu fizesse você cuidar de mim, você nunca me deixaria. Eu te amo, Ana. Mas as palavras dele não faziam mais sentido. O amor que ele dizia ter por mim agora soava como uma justificativa vazia. Ele me usou, me manipulou, e por anos eu fui a esposa dedicada, acreditando em um sacrifício que nunca aconteceu. Eu olhei para ele, pela última vez, antes de virar as costas e sair, sem dizer mais nada. Aquele momento foi o fim de algo que eu nem sabia que ainda estava em andamento. Uma história de engano que me consumiu, que me fez acreditar em algo que nunca foi real. Eu saí dali, mas algo dentro de mim estava quebrado de forma irreparável. Eu me afastei de João naquele dia com o coração pesado, mas a mente ainda em turbilhão. À medida que caminhava pelas ruas, sem destino certo, as imagens da nossa história começaram a invadir minha cabeça como um filme que eu não queria assistir, mas não conseguia desligar. Fui levada de volta ao começo de tudo, aos primeiros dias em que tudo parecia tão simples, tão perfeito, antes que a mentira e a manipulação se infiltrassem em cada canto do que eu acreditava ser um relacionamento verdadeiro. Lembro-me de como conheci João, há tantos anos atrás. Eu estava em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Estava perdida, sem saber como pagar as contas, lutando para equilibrar o trabalho e a faculdade. O peso da vida me esmagava, e a cada dia parecia que o buraco que eu cavava para mim mesma só aumentava. Foi quando ele apareceu, como um raio de luz em um dia nublado. Ele me encontrou em uma cafeteria, sozinha, com os olhos cansados de tanto olhar para as contas que não paravam de crescer. Ele se sentou à minha frente e, sem pedir licença, começou a conversar. O tom dele era suave, engraçado, como se estivesse tentando me tirar daquele lugar sombrio em que eu estava. Naquele momento, ele parecia ser tudo o que eu precisava. Alguém que visse além da minha cara de preocupação, alguém que entendesse minhas frustrações sem julgamentos. Com o tempo, ele me conquistou. O jeito como me ouvia, como se importasse com o que eu estava passando, foi o que me fez me apaixonar por ele. Ele sempre dizia que queria me ajudar a superar aquelas dificuldades, que íamos conseguir juntos. E no fundo, eu acreditava que ele poderia me salvar. Era tão fácil acreditar naquilo, tão simples acreditar nas promessas de alguém que parecia ter as respostas para os meus problemas. Nos primeiros meses era tudo mágico. As pequenas coisas que ele fazia para me impressionar, os jantares, as surpresas. Parecia que o universo inteiro conspirava para que estivéssemos juntos. Eu me entreguei de corpo e alma, sem hesitar. Eu estava cheia de esperança. E ele parecia ser o homem que eu procurava. Mas então, tudo mudou em um instante. Lembro-me daquele dia como se fosse ontem. Eu estava atravessando a rua, distraída, tentando correr para o trabalho, quando, de repente, o som de um carro freando bruscamente cortou o ar. Antes que eu pudesse reagir, João apareceu do nada, me empurrando para o lado e se jogando na frente do carro. Eu fiquei paralisada, sem saber o que fazer, enquanto ele caía no chão, inconsciente. Naquele momento,
minha vida virou de cabeça, para baixo. O hospital, os médicos, a dor de vê-lo ali, sem se mover, sem responder. Eu sabia que ele estava fazendo aquilo por mim, que ele havia se sacrificado para me proteger. Ele se machucou, perdeu os movimentos das pernas e ficou paralisado. Eu não pude evitar. Meu coração se partiu naquele instante. Como eu poderia não cuidar dele? Como eu poderia ser egoísta o suficiente para não dar tudo de mim em troca do que ele havia feito? Eu assumi o papel de cuidadora sem hesitar. No começo parecia algo natural, como se fosse minha missão na vida. Eu acreditava que estava fazendo a coisa certa, que ele precisava de mim para se recuperar, para superar aquele trauma. Mas à medida que o tempo passava, eu percebia que havia algo mais acontecendo, algo que eu não conseguia entender. Com o tempo, eu comecei a negligenciar minhas próprias necessidades, porque João me fazia sentir que a única coisa que importava era ele. Ele dizia que estava fraco, que não conseguia fazer as coisas sozinho, que eu precisava estar sempre lá, 24 horas por dia, para garantir que ele tivesse tudo o que precisava. Eu não questionava, porque acreditava que ele estava sendo sincero. Eu queria acreditar na história do sacrifício. Queria que ele realmente fosse o herói que me salvaria. Mas conforme os anos passavam, eu começava a me perder. Eu me afastava de amigos e familiares, porque ele me dizia que eu não tinha tempo para mais ninguém. Meus sonhos, minhas aspirações, tudo o que antes parecia tão claro para mim, foi desaparecendo. Eu estava tão focada em cuidar dele, em estar ao seu lado, que acabei esquecendo de mim mesma. Ele sempre usava as palavras certas para me fazer sentir que eu estava falhando. Você não está me dando o suficiente. Por que você não me ajuda mais com isso? Eu não consigo fazer tudo sozinho. Você não me apoia. Essas palavras, essas acusações, foram se tornando uma constante na nossa vida. E cada vez mais, eu acreditava que estava falhando, que não estava fazendo o suficiente. Quando eu tentava conversar sobre minhas próprias angústias, ele me dizia que eu estava sendo egoísta, que eu não podia me preocupar com mais nada além dele. Ele me manipulava com a ideia de que eu precisava ser a esposa perfeita, a cuidadora perfeita. Eu lembro de tantas noites em que fiquei acordada, cuidando dele enquanto o resto do mundo parecia continuar sem mim. Eu olhava para ele, e mesmo que ele estivesse ali, sentado ou deitado, parecia que ele estava distante. Eu me perguntava o que aconteceu com o João que eu conheci. Aquele homem tão carinhoso e atencioso. Aquele homem parecia ter desaparecido. E então, eu me via ali, naquela rotina interminável de sacrifícios e negligência, sem perceber que ele havia se tornado uma sombra do que deveria ser. E que eu, por outro lado, estava deixando de ser eu mesma. Agora, com a verdade se revelando de forma tão brutal, tudo o que eu acreditava ter sido real parecia se desintegrar diante dos meus olhos. O amor que eu pensava que existia, o sacrifício que acreditava ter sido feito por ele, tudo estava sendo desmascarado. A dor não era apenas a de ter sido enganada, mas de perceber que a vida que construímos juntos, todos esses anos, tinha sido construída sobre uma mentira. Eu estava me vendo pela primeira vez, longe de João, mas também distante de mim mesma. E agora, a pergunta que ecoava na minha mente era: o que eu faria daqui para frente? Eu passei dias em um turbilhão de pensamentos, tentando entender tudo o que tinha acontecido. Cada lembrança, cada gesto que eu achava que tinha significado, agora parecia um borrão, uma mentira que eu havia abraçado por tanto tempo. Eu me senti perdida, como se tivesse sido engolida por um tempo que não voltaria mais. Todo aquele amor, todo o esforço dedicado, parecia inútil diante da realidade que eu havia descoberto. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Não sabia como reconstruir as peças que haviam sido quebradas. Mas havia algo dentro de mim, algo que começava a nascer das cinzas da dor. Eu não podia continuar vivendo aquela mentira. Eu não podia mais ser a mulher que vivia à sombra de um homem que me usava para seus próprios interesses. Eu não ia mais me perder nas desculpas que ele me dava. Eu já havia perdido tanto tempo. Já havia deixado de ser quem eu era para cuidar dele. Agora, o que eu precisava fazer era me cuidar, ser honesta comigo mesma e dar um basta. No dia em que tomei a decisão, foi como se uma cortina tivesse se levantado. Eu já não sentia mais medo, não tinha mais dúvidas. Eu sabia que precisava enfrentar João, confrontá-lo de frente. Nada mais faria sentido se eu continuasse a viver naquela prisão emocional, permitindo que ele me manipulasse com suas mentiras. Eu estava pronta, por mais que o medo ainda estivesse ali, sussurrando em meus ouvidos.
mas eu não queria ser mais fraca do que já fui. Entrei em casa com os pés firmes, sentindo cada passo como um sinal de que a mulher que eu fui estava finalmente se levantando. João estava na sala, como sempre, sentado no sofá, com a mesma expressão cansada e entediada. Aquele olhar não tinha mais o poder de me abalar como antes. Eu já estava decidida. Não era sobre ele. Era sobre mim. João, comecei, com a voz firme, mas com o coração acelerado. Precisamos conversar. Ele me olhou, surpreso, mas rapidamente tentou se acomodar, como se quisesse disfarçar a tensão que também começava a se formar entre nós. Eu não sei sobre o que você está falando, Ana. O que aconteceu agora? Ele disse com um sorriso forçado. Mas eu não ia mais cair nesse jogo. Não venha com esse sorriso. Eu vi a câmera, João. Eu sei o que você fez. Sei que não está paralisado. Sei que me enganou o tempo todo. E agora, eu preciso que você me diga a verdade. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ele parecia tentar encontrar uma maneira de mudar de assunto, como sempre fazia. Mas eu não iria mais permitir isso. Eu não podia mais ignorar a dor que ele me causava, a mentira que ele me obrigava a viver. João, você não pode mais fugir disso. Me diga a verdade sobre o acidente. Me explique o que aconteceu. Por que você fez tudo isso? Você estava com medo de me perder? Você realmente acha que eu não percebi a manipulação? Eu não posso mais viver nessa mentira. Não posso continuar aqui enquanto você brinca com os meus sentimentos. Ele tentou olhar para o lado. Parecia procurar algo para se agarrar. Ana, por favor. Você está exagerando. Eu só não queria te magoar. Eu não sabia como lidar com a minha situação. E o que aconteceu? Eu não queria que fosse assim. Eu fiz tudo isso porque... Não, João. Você não fez tudo isso por amor, como você sempre disse. Você fez porque você queria manter o controle. Queria que eu ficasse aqui, cuidando de você, enquanto a minha vida passava sem eu perceber. Você me usou, me fez acreditar em um sacrifício que nunca aconteceu. E eu já não aguento mais isso. Ele ficou em silêncio, mas dessa vez, seu olhar não parecia tão confiante. Ele sabia que havia perdido a luta. Aquele papel de vítima que ele havia assumido por tanto tempo já não colava mais em mim. Eu estava vendo tudo com clareza, e a mentira dele estava se desmoronando como um castelo de cartas. Eu não posso mais continuar com isso, João. Não posso mais ser a mulher que você moldou para suas necessidades. Eu não sou mais essa pessoa. Eu não posso mais ser a sua cuidadora, a sua salvadora. E se você não pode ser honesto comigo agora, se você não pode assumir a responsabilidade pelo que fez, então eu vou embora. Eu não posso continuar vivendo nesse inferno que você criou. Ele olhou para mim, agora sem palavras, com o olhar perdido, como se fosse impossível acreditar no que estava ouvindo. Mas eu sabia que a decisão estava tomada. Eu não ia mais ficar à mercê das mentiras dele. Eu me sentia mais forte do que nunca. Pela primeira vez em anos, eu estava no controle da minha vida. Eu respirei fundo, ainda tentando segurar a raiva que ainda estava lá. Mas havia algo de libertador nas palavras que eu acabara de dizer. Pela primeira vez, eu não estava sendo a mulher que se sacrificava, a mulher que se anulava para agradar. Eu era Ana, a mulher que finalmente se deu valor. Você tem até amanhã para decidir o que vai fazer, João. Ou você vai ser honesto comigo, ou eu vou embora. Eu não posso mais viver nessa mentira. Eu me recuso a continuar aqui, nesse relacionamento que não é mais real. Ele permaneceu em silêncio. Mas eu sabia que ele estava sentindo o peso daquilo. Eu não tinha mais medo de perder o controle. Não tinha mais medo de estar sozinha. A verdade, por mais dolorosa que fosse, agora era o único caminho que eu podia seguir. Eu não sabia o que o futuro me reservava. Mas uma coisa eu sabia. Eu não ia mais ser refém de uma mentira. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Eu sabia que o que eu acabara de dizer a João era um divisor de águas. Algo que ele não esperava. Ele estava parado na frente de mim, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Mas em vez de um sentimento de culpa ou arrependimento genuíno, o que ele fez foi o que eu já conhecia tão bem. Mais manipulação. Ele se levantou de repente, os olhos se enchendo de lágrimas, e sem me avisar, se jogou de volta no sofá, com as mãos no rosto. A cena era tão familiar quanto desconcertante, como um filme que eu já assistira várias vezes,
e agora não tinha mais paciência para ver. Ele soluçava, mas não havia sinceridade no seu choro. Era o tipo de choro ensaiado, aquele que ele usava para chamar minha atenção, para que eu me sentisse culpada por ser a responsável pela dor dele. Ana, por favor, não faz isso. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu estou tão arrependido. Você não imagina. Eu sei que te magoei. Mas, por favor, acredita em mim. Eu não sabia o que fazer. Eu estava com medo de te perder. Eu não queria ver você ir embora. Eu sei que fui um monstro, mas eu vou mudar. Te juro. Eu vou fazer de tudo para mudar. Ele disse entre soluços, a voz embargada de um arrependimento que eu sabia não ser real. Era sempre assim. Ele sempre tentava se colocar no papel de vítima, tentando me fazer sentir culpada por ter descoberto a verdade. Ele sabia exatamente o que dizer para me fazer questionar minhas próprias decisões, mas não dessa vez. Eu cruzei os braços e o olhei sem mais paciência para aquele espetáculo. João, eu não sou mais a mulher que você tenta manipular. Eu já passei tempo demais te ouvindo, acreditando em cada desculpa que você me dava. Mas agora não. Não adianta mais me pedir desculpas. Não adianta mais prometer que as coisas vão mudar. Eu sei quem você é, e eu não posso mais continuar vivendo essa mentira. Ele levantou a cabeça lentamente, ainda tentando encontrar alguma maneira de me convencer. Eu te amo, Ana. Eu te amo de verdade. Eu só não sabia como lidar com a situação. Eu estava com medo, sim. Mas agora, eu vejo que te perdi de verdade. E isso é o que mais dói. Eu senti um peso na minha garganta. Mas o que mais me incomodava não eram suas palavras, mas o fato de ele achar que eu ainda podia cair nessa. Ele achava que o amor que eu sentia por ele ainda era suficiente para me fazer ceder, para me fazer voltar atrás. Mas eu já não sentia o mesmo amor. Aquele amor que um dia me fez sacrificar minha própria vida por ele, estava murchando, transformado em algo frio, vazio. Acho que você não entendeu, João. Não é sobre amor. Eu te amei sim, mas não posso mais viver de mentiras, de promessas vazias. Eu não quero mais ser a pessoa que vive para corrigir os seus erros. Eu não sou mais a sua salvadora. Eu já fui essa pessoa, mas agora não sou mais. E sinceramente, acho que a gente já perdeu tudo o que tínhamos, e você sabe disso. Ele parecia desesperado. Suas mãos tremiam, e ele se aproximou de mim, como se quisesse me segurar, me impedir de ir embora. Mas eu me afastei. Eu não queria mais ser tocada por ele. Não queria mais me deixar influenciar por aqueles gestos de aparente arrependimento. Ana, por favor, ele implorou, com uma voz baixa, quase sufocada. Eu sei que errei. Eu entendo tudo o que você está dizendo, mas me dá uma chance. Se você ficar, se você continuar aqui comigo, eu vou mudar. Eu juro, farei tudo para ser o homem que você merece. Vou trabalhar em mim, procurar ajuda, fazer o que for preciso. Mas eu preciso de você. Eu não posso viver sem você. Eu o olhei, sem expressão, sem demonstrar o mínimo de fraqueza. João, eu não posso continuar aqui. Não mais. Eu te dei oportunidades, e você sempre usou isso para me manipular. Eu não posso mais ser a sua parceira nesse jogo. Eu não posso mais ser a mulher que você escolheu controlar. E eu não vou mais me sentir culpada por querer minha liberdade. Ele parou por um momento, e pela primeira vez, vi algo diferente em seus olhos. Não era apenas raiva ou tristeza, mas um tipo de desespero genuíno. Ele sabia que havia perdido, mas ao mesmo tempo, ele não sabia como aceitar a perda. Eu vou te deixar sozinha, João, eu disse, com um peso na voz, mas com a convicção de quem sabia o que estava fazendo. Eu preciso de tempo. Eu preciso de espaço para pensar, para respirar e para me encontrar de novo. Não sou mais a mulher que você fez de refém. Eu não posso mais viver assim. Naquele momento, eu sabia que minha decisão estava tomada. O medo de ficar sozinha, o medo do que viria, estava desaparecendo lentamente. Eu sentia uma onda de alívio, mas ao mesmo tempo um buraco no peito, como se estivesse deixando para trás uma parte de mim que, mesmo sendo ferida, ainda queria ser consertada, mas não dava mais. Eu não podia mais aceitar essa vida,
essa relação tóxica que me consumia. Você vai me deixar então? Ele perguntou, sua voz embargada. Sim, eu vou embora. E mais importante, vou me encontrar. Não sei ainda o que vai ser de mim, mas sei que não vou mais ficar aqui, te permitindo destruir tudo o que eu sou. Não vou mais permitir que você me controle, João. E ao dizer isso, pela primeira vez em muito tempo, senti o peso de uma vida que estava se desprendendo, uma vida que estava voltando a ser minha. Eu estava sozinha, mas pela primeira vez eu não tinha medo disso. Eu estava finalmente começando a me libertar. Os dias que se seguiram à nossa última conversa foram como um turbilhão, e eu me sentia uma pessoa diferente. Cada movimento que eu fazia parecia ser uma tentativa de reconquistar o controle da minha própria vida, mas ao mesmo tempo, uma parte de mim ainda estava assombrada pelas mentiras que João havia me contado. Eu sabia que havia mais na história dele, mais do que ele havia me contado, e embora ele tivesse me mostrado quem realmente era, minha mente ainda não conseguia compreender toda a extensão da manipulação que ele me impusera. Foi quando, por acaso, encontrei algo que mudaria tudo. Estava limpando a casa, tentando me distrair das memórias e dos sentimentos conflitantes, quando percebi uma pasta de documentos que João havia deixado em cima da mesa de trabalho dele. Eu sabia que, normalmente, não era meu hábito vasculhar suas coisas, mas algo me dizia que essa pasta não era só uma coleção de papéis aleatórios. Fui tomada por uma necessidade de entender a verdade, a necessidade de finalmente entender por que ele havia feito tudo isso. Abri a pasta com mãos trêmulas e comecei a examinar o que estava ali. Não encontrei apenas contas ou documentos comuns, mas algo que me fez parar no meio da sala. Um contrato de serviço de motorista. Um nome que me era desconhecido. Um motorista particular, que aparentemente havia sido contratado por João semanas antes do acidente. Eu não queria acreditar no que estava lendo. Meu estômago deu um nó, e a sensação de que eu estava prestes a descobrir algo terrível se instalou. Com o coração disparado, continuei folheando os papéis. O motorista contratado não era apenas alguém que havia dirigido no momento do acidente. Ele havia sido contratado para me atropelar. João havia orquestrado tudo, havia planejado minha morte para conseguir que eu me sentisse culpada e, então, me forçasse a cuidar dele para sempre. Ele havia planejado me manipular, me prender em uma vida de sacrifícios, sabendo que eu não resistiria à ideia de cuidar de alguém que se sacrificou por mim. Foi como um choque elétrico que atravessou o meu corpo. Eu caí sentada no sofá, sem forças para processar o que acabara de descobrir. O papel, agora na minha mão, parecia um veneno. Eu não conseguia entender como ele tinha sido capaz de planejar algo tão cruel. Como ele pôde, com tanta frieza, contratar alguém para me ferir, para destruir minha vida, para manipular meus sentimentos e fazer com que eu fizesse tudo por ele, acreditando que estava cuidando de alguém que se sacrificou por mim? Meus olhos se encheram de lágrimas, não apenas pela dor da traição, mas pela realidade de tudo o que eu havia perdido sem perceber. Eu fui vítima de uma trama cuidadosamente arquitetada, onde minha compaixão e amor se tornaram as armas que ele usou contra mim. Eu não sabia se sentia raiva ou tristeza, se estava ainda mais desiludida com ele ou com a vida inteira. Eu fechei os olhos por um momento, tentando encontrar alguma resposta, algum sentido para aquilo, e nesse momento, a raiva se transformou em uma sensação de clareza. Ele havia cruzado todos os limites, e eu não podia mais permitir que ele se saísse impune. Não era apenas sobre ele e eu, não era mais sobre o que ele fez comigo. Agora, era sobre justiça. Eu precisava responsabilizá-lo pelo que ele fez, não apenas para me libertar, mas para que ele não pudesse destruir a vida de mais ninguém. Eu tomei uma decisão naquele instante. Não bastava acabar com a relação. Eu precisava mais do que isso. Eu precisava ir até o fim. João precisava ser responsabilizado. Ele não podia continuar impune, manipulando, destruindo a vida das pessoas à sua volta. Eu não ia ser apenas uma vítima. Eu ia buscar justiça. E ele teria que pagar pelos seus atos. O processo seria longo, complicado, talvez doloroso. Mas eu estava disposta a lutar. Para mim mesma. Para ele pagar por tudo o que me fez. Eu sabia que isso significava mais do que simplesmente terminar com ele. Significava que eu estava assumindo o controle da minha vida e enfrentando a verdade que até então eu tinha temido. Dei um longo suspiro, sentindo uma onda de coragem que nunca pensei que fosse possível. Eu estava preparada para seguir adiante, para lutar pelo que era certo.
Eu peguei meu celular e liguei para um advogado. Eu não sabia se conseguiria fazer tudo o que estava planejando, mas a partir daquele momento, a única coisa que eu sabia era que eu não ia deixar ele sair impune. Ele não tinha mais poder sobre mim. Enquanto aguardava a ligação, o peso que eu carregava começou a se dissipar. Pela primeira vez em muitos anos, eu não estava mais correndo para salvar alguém. Eu estava correndo para salvar a mim mesma, para que minha história não fosse mais escrita pelas mentiras e manipulações dele. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas eu sabia que tinha tomado a decisão certa. E isso, por mais doloroso que fosse, me dava a força para enfrentar tudo o que viria. A sensação de estar finalmente tomando as rédeas da minha vida foi ao mesmo tempo libertadora e aterradora. Quando eu peguei o telefone e marquei a consulta com o advogado, algo dentro de mim se transformou. Eu sabia que aquilo não seria fácil, mas o simples fato de saber que tinha uma ação concreta a tomar já me dava um pouco de alívio. Eu estava finalmente deixando para trás a pessoa que havia sido minha âncora e meu cárcere ao mesmo tempo. Estava disposta a reconstruir minha vida. O processo de divórcio e as acusações contra João não seriam simples. Eu sabia disso. Envolvi-me em um turbilhão de documentos, provas, depoimentos, mas por mais desafiador que fosse, eu me sentia mais forte a cada passo. O advogado foi firme e me deu o apoio necessário para entender todos os meus direitos. Ele me tranquilizou quando eu duvidava de minhas decisões e me explicou os processos legais que eu teria que enfrentar, mas nunca me forçou a seguir em frente se eu não estivesse pronta. Era como se, de alguma forma, ele estivesse me ajudando a me reencontrar. A parte mais difícil foi lidar com a dor da traição. Não foi só o fato de João ter mentido sobre sua paralisia por tantos anos. Foi o fato de ele ter orquestrado o acidente, de ter destruído minha confiança e de ter feito eu acreditar que tudo o que vivia ao lado dele foi genuíno. A dor que senti era profunda, mas o apoio de minha família e dos meus amigos foi essencial para que eu não sucumbisse à desesperança. A cada conversa, a cada abraço apertado, eu sentia que ainda havia luz dentro de mim. Eles me faziam lembrar de quem eu realmente era. Minha mãe, em particular, foi um pilar durante todo o processo. Ela sempre foi a mulher forte da nossa família. E enquanto eu me sentia fraca e vulnerável, ela nunca me deixou esquecer que eu também era forte, que eu tinha o poder de mudar minha história. Ana, você é capaz de qualquer coisa, mas você precisa acreditar em si mesma, ela me dizia, com aquele olhar cheio de sabedoria. Eu ouvia aquelas palavras como um mantra em todos os momentos em que o medo tentava me paralisar. Os amigos também. Foram fundamentais. Comecei a me reconectar com eles de uma maneira que nunca imaginei ser possível, depois de tanto tempo afastada. Ao longo dos anos, eu tinha me fechado no mundo de João, e isso me fez perder os laços que antes eram importantes, para mim. Mas agora, meus amigos estavam ali, me oferecendo apoio sem julgamentos, fazendo-me rir quando a tristeza me consumia. Eles me faziam lembrar da mulher que eu fui antes de João, antes de tudo aquilo. Com o apoio deles, eu fui aprendendo a me reconectar com a minha própria vida. Comecei a redescobrir minhas paixões, a me dar permissão para sonhar novamente. A cada pequeno passo, a cada nova conquista no processo, eu sentia que estava me fortalecendo. Não era mais sobre o que João queria ou precisava, mas sobre o que eu precisava para mim mesma. Eu percebia que, apesar de todos os anos em que fui manipulada, agora tinha o controle total sobre minha vida. Eu estava me libertando de tudo o que me prendia, não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. Uma das coisas mais poderosas que aprendi durante esse processo foi a importância de confiar em mim mesma. Eu passei tanto tempo me perguntando o que João queria de mim, como eu poderia ser boa o suficiente para ele, que esqueci de perguntar o que eu queria de mim mesma. Agora, eu sabia. Eu queria liberdade. Eu queria paz. Eu queria ser feliz de novo, sem a sombra da manipulação e da mentira. Eu estava pronta para ser eu mesma, sem desculpas e sem medo. O divórcio foi apenas uma parte do processo de cura. Durante os meses seguintes, quando finalmente as assinaturas foram dadas e a separação foi oficializada, foi como se um peso imenso fosse retirado das minhas costas. Mas a jornada não terminou ali. Havia muito trabalho a ser feito dentro de mim, para me reconstruir por completo, para lidar com a dor que ainda restava. Eu sabia que a dor não desapareceria da noite para o dia. Havia marcas profundas que talvez eu carregasse para sempre. Mas ao mesmo tempo, percebi que essas marcas não me definem. Elas são apenas parte da história que eu vivi,
mas não a história inteira. O que importa agora é o que eu escolho fazer a partir desse momento. Eu tomei a decisão de seguir em frente, de me permitir ser quem eu sempre quis ser. Eu não sabia exatamente onde a vida me levaria, mas algo em mim estava diferente. Eu tinha aprendido a importância de me ouvir, de me respeitar, de cuidar de mim mesma antes de qualquer outra coisa. O mais importante de tudo isso foi perceber que eu tinha me tornado mais forte do que jamais imaginei ser. Eu sobrevivi ao pior tipo de manipulação emocional, e agora estava pronta para criar uma nova história para mim. Uma história onde eu fosse a protagonista, onde eu tivesse o controle, e finalmente, onde eu pudesse ser feliz de verdade. Enquanto caminhava para o futuro, eu sabia que, embora tivesse sido marcada por tudo o que passei, minha verdadeira força estava em saber que eu tinha o poder de mudar minha própria vida. Eu não estava mais à mercê de ninguém. Eu estava, finalmente, de volta ao meu próprio caminho. E isso, para mim, era tudo. O processo de reconstrução de minha vida foi lento, mas cada pequeno passo foi uma vitória. Quando finalmente o divórcio foi finalizado e as acusações contra João tomaram o rumo certo, eu me vi em um lugar que nunca imaginei alcançar. Eu estava livre. Livre de todas as mentiras, de todas as correntes emocionais que haviam me aprisionado por tanto tempo. Era um alívio tão grande que, por um momento, me senti quase perdida com a ausência daquele peso. Mas a paz, a verdadeira paz, começou a me envolver. Eu me lembro de um dia específico, depois de tudo ter sido resolvido. Eu estava sentada em um café, sozinha, com um livro nas mãos e uma xícara de café quente à minha frente. O barulho suave ao meu redor parecia mais acolhedor do que nunca. E eu, finalmente, me permitia sentir aquele momento de tranquilidade, sem pressa, sem a sensação de que algo estava prestes a cair em cima de mim. Pela primeira vez em muitos anos, o único peso que sentia era o da minha própria liberdade. O processo judicial, que por tanto tempo parecia ser um labirinto sem fim, já era uma lembrança distante. João agora não fazia mais parte da minha vida, e a sua ausência não causava mais o vazio que eu temia. Pelo contrário, ela trouxe uma clareza que antes parecia impossível. Eu não era mais uma mulher dependente das mentiras e manipulações dele. Eu estava sozinha, mas não me sentia solitária. Eu me sentia inteira. Decidi que era hora de retomar os meus sonhos. Sonhos que foram esquecidos durante os anos em que fui consumida pela relação com João. Durante o tempo em que me dediquei a cuidar dele, esqueci o que era ser eu mesma. Eu tinha me perdido tanto na ideia de ser uma boa esposa que deixei de lado minhas próprias ambições. Agora, era o momento de voltar a me encontrar. Voltei a estudar. Sempre quis concluir minha faculdade, mas acabei adiando meus próprios planos para cuidar de João. O que parecia ser uma tarefa difícil se tornou algo empolgante. As noites em claro com livros e anotações, os desafios acadêmicos, tudo isso me parecia revigorante. Eu estava aprendendo a ser produtiva por mim mesma, a alcançar minhas próprias metas, a me orgulhar de minhas conquistas pessoais. Além disso, eu comecei a me dedicar a um novo projeto de vida. Sempre tive interesse em design de interiores, mas nunca tive a oportunidade de explorar essa paixão. Agora, com mais tempo e mais autoconfiança, decidi começar um curso especializado e, quem sabe, um dia abrir meu próprio negócio. Eu estava começando a entender que o que significava cuidar de mim mesma era muito mais do que só afastar as coisas que me faziam mal. Era também sobre buscar aquilo que me fazia bem, sobre me dar a chance de ser feliz em meus próprios termos. Minha vida começou a se preencher com novas experiências e novas pessoas. Eu me reconectei com velhos amigos, aqueles que ficaram para trás quando me afastei para viver a história que João criou para nós. A confiança, que antes eu pensava perdida para sempre, começou a ser reconstruída, não só nas pessoas ao meu redor, mas principalmente em mim mesma. Eu estava começando a me amar de uma maneira que nunca havia feito antes. E isso foi mais poderoso do que qualquer outra coisa. Aos poucos, aprendi a entender que amar a si mesma não significava ser egoísta, mas cuidar do meu próprio bem-estar, da minha saúde mental e emocional, antes de me entregar a qualquer outra pessoa ou situação. O amor que eu senti por João, e que um dia me consumiu, agora era uma lembrança distante. Eu percebia que não era necessário me sacrificar em nome do outro para ser uma pessoa valiosa ou digna de amor.
A dignidade vinha da minha própria autoestima, da forma como eu me tratava e do que eu permitia em minha vida. Agora, ao olhar para o futuro, eu me sentia otimista. Eu sabia que, embora houvesse desafios à frente, havia algo em mim que não existia antes. Coragem. A coragem de recomeçar. A coragem de acreditar que a vida, mesmo após todas as dores que vivi, ainda tinha muito a me oferecer. E por mais que o passado tivesse sido doloroso, ele me ensinou lições preciosas. A mais importante delas foi que eu tinha a capacidade de mudar minha própria história. Com o tempo, os fantasmas do passado começaram a desaparecer. A sombra de João, que por tanto tempo me assombrou, foi se dissipando. E a mulher que eu estava me tornando era mais forte, mais independente, mais feliz do que jamais fui antes. E ao olhar para o futuro, percebi que tudo o que eu precisava já estava dentro de mim. Eu só precisei de tempo para me encontrar novamente. Era difícil acreditar que, depois de tudo, eu havia chegado até aqui. Eu tinha me perdido, mas agora eu me encontrava de novo. Eu não sabia exatamente o que o futuro me reservava, mas sabia que, seja qual for o caminho que eu escolha, ele seria meu. Eu tinha a liberdade de escolher, e isso era tudo o que eu precisava para seguir em frente.